Você já se perguntou de onde vem a prosperidade? Se é uma questão de sorte ou se ela cai do céu? Nenhuma das duas alternativas. Hoje a gente vai falar de lei da atração, teoria sistêmica e neurociência, explicando como tudo isso, esse balaio de gato, se encaixa na prosperidade. Vamos lá? Então o tema desse vídeo é: de onde vem a prosperidade? Vamos olhar para isso? Prepare-se para uma viagem divertida e cheia de insights, que hoje eu estou cheia de alegria para dar. Então, para começar, talvez é o básico, mas a gente começa de cima para baixo. Prosperidade não é ter a conta cheia de dinheiro, não são zeros que tem na sua conta. Prosperidade é a vida que você leva. A vida é leve para você? Você leva a vida com facilidade ou não? Tem algum aspecto da sua vida que não tá bom? Por exemplo, eu sou bem-sucedida no trabalho, mas eu não sou bem-sucedida no amor. Isso me causa dor, eu gostaria de ter alguém. Você tem essas questões com você? Porque prosperidade a gente engloba de uma maneira geral, porque dinheiro muitas pessoas têm e não são prósperas. Tem pessoas que são avarentas, tendo muito dinheiro, não usufruem daquilo. E tem pesquisas sérias que foram feitas nos Estados Unidos que acompanharam pessoas desde que elas saíram da faculdade com 20 e poucos anos até os 75 anos, e todas falaram que o que elas levariam da vida, as viagens, as conexões com os amigos, os seus amores, as suas lembranças. Ninguém falou que o que importou durante a vida foi a casa que teve ou o carro que teve. Isso não quer dizer que a gente não pode almejar trocar de carro, mudar por uma casa melhor. Não quer dizer isso, mas quer dizer que não é só isso. Prosperidade engloba todos os aspectos. Você imagina que você vai num self-service e você tem um buffet de coisas para escolher e você escolhe algumas coisas. A gente não precisa escolher tudo. Muitas vezes, para uma pessoa, ter prosperidade é ter um carrinho popular e morar num sítio, ter qualidade de vida ao invés de viver numa cidade infernal. Muitas vezes, para outra pessoa, a pessoa quer morar no centro de uma metrópole porque ela é super urbana e aquilo é prosperidade para ela. Então, prosperidade é o que vai de cada um. Não tem certo nem errado. Tem o que serve e o que funciona para você. Então, nunca se compare com os outros. Em nenhum quesito, tá? Mas na prosperidade, muito menos. Tem um canal que eu não sei qual que é o dono do canal ele vai na casa de várias pessoas que ficaram bem-sucedidas através do TikTok ou do YouTube. E ele foi na casa de uma pessoa que eu sigo desde o primeiro vídeo que ele colocou. E ele falou assim, e ele tá com uma casa legal, tá com um carro legal, muito legal, mas ele falou assim, quando eu tiver 3 milhões eu vou me aposentar. E tem pessoas que só vão se aposentar quando tiver 1 bilhão. Então é muito relativo. Tem pessoas que vão se aposentar quando elas tiverem uma aposentadoria para receber e para elas está muito bem, vivem muito bem. Então não se compare com a grama do vizinho. Se nesse buffet da vida existe algo que te satisfaz, seja menos do que o outro deseja ou mais do que o outro deseja, tá tudo certo. Desde que funcione para você e te faça feliz. Esse é o objetivo da vida, né? O conhecimento espiritual, a nossa evolução enquanto a gente está aqui nesse planeta é muito mais importante. O nosso propósito de vida de verdade é sair desse planeta melhor do que a gente chegou. Então, cada dia melhor, cada dia expandindo mais a consciência, a gente vai tomando consciência de algumas coisas que não servem mais, que não nos cabem mais. Eu quero que você imagine que a sua vida é uma grande orquestra. Uma orquestra, todo mundo está em sintonia. Está todo mundo seguindo uma partitura. Cada um sabe a sua hora de entrar, cada um sabe a nota de tocar.
e cada um fazendo a sua parte, entregam coisas maravilhosas para a gente. Na nossa família é a mesma coisa. A nossa família é como se fosse uma orquestra. E quando essa orquestra está ensaiada, está alinhada um com o outro, isso é prosperidade. Quando a gente coloca em ordem as funções da nossa família. Não tem um ditado que fala o costume de casa vai à praça? É exatamente isso, porque a nossa família é a nossa matriz de identidade. Quando a gente consegue colocar em ordem do jeito que dá, né? Porque depende dos outros também, não só de nós. Mas semelhante atrai semelhante. Quando a gente muda, a gente obriga o outro a mudar, porque a gente não está mais reativo, porque a gente funciona de uma maneira diferente do que a gente funcionava, e o outro acaba se adaptando àquilo que a gente entrega, né? Se eu entrego agressividade, gritaria, o que o outro vai me devolver? Agressividade e gritaria. Se eu entrego resiliência, se eu entrego amor, o que o outro vai me entregar? Resiliência e amor. Onde não tem esse equilíbrio, ou a gente cai fora, ou a gente põe ordem na casa. No caso, se for esse desequilíbrio com filhos, que é muito comum, tema de constelação também, isso é uma hierarquia fora do lugar. E aí você não está exercendo seu papel de adulto, pai e mãe. Muitas vezes, quando eu constelo esse tipo de dinâmica, eu vejo mães que criam os filhos como se fossem irmãos e pais também. É que eu constelo muito poucos homens. 99% ou talvez 99,9% da minha clientela são mulheres, embora eu tenha 33% de audiência de homem aqui, porque eu tenho as métricas. Então, você que é homem e está me assistindo, se dê a chance de olhar para o seu sistema, vem constelar, vem ver o que está por trás das coisas que estão acontecendo aqui. O Leandro Carnal, ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala que o homem, não é ele nunca que decide casar, quem sempre decide casar é a mulher. E ele tendo uma televisão e um salgadinho, uma cervejinha para tomar à noite, mesmo que tiver tudo ruim, ele vai ficando, ele se acomoda naquilo, né? Ele se acomoda até se ele tiver alguém fora de casa. E o fato dele ter alguém fora de casa, muitas vezes segura ele dentro de um casamento disfuncional, porque ele tem uma válvula de escape. Eu não estou colocando uma pessoa dessa no lugar de vítima, né? De vítima da família. Mas, muitas vezes, o que mantém uma família por anos é essa válvula de escape, tanto do homem quanto da mulher. E isso é disfuncional, a não ser que seja um relacionamento aberto, tudo combinado, tá tudo certo. Seja um trisal, não importa. Agora, quando o combinado é a monogamia, então, a pessoa que trai está descombinando o combinado. E o combinado não sai caro. Se eu combinei, eu tenho que manter. E aí cabe quem está do outro lado, quem é a pessoa atraída, colocar na balança se vale a pena aceitar ou não. Porque se você conseguir passar por cima disso e aceitar, você tem que zerar a conta, pedir uma compensação, o outro tem que pagar pelo que ele fez. E não é você traindo, não é você revidando, não é você dando na mesma moeda, troco na mesma moeda, não é nada disso. Mas é você exigindo algo que você entenda que equilibra aquilo que ele fez. E aí, se isso equilibrar para você a relação, aí tudo bem. Agora, você perdoar, vamos colocar uma pedra sobre isso e depois ficar jogando na cara, não tá tudo bem. Então, você não tem prosperidade.
Prosperidade também está ligada às leis sistêmicas que vocês que me acompanham já cansaram de ouvir. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Quando eu não respeito a hierarquia do meu clã, eu não cresci, eu não amadureci para a vida. E eu vou para a vida com a minha criança ferida, se relacionando com as pessoas, se relacionando com o chefe, se relacionando com colegas de trabalho, se relacionando com homens, com mulheres. E isso impacta na minha prosperidade, porque eu vou disfuncional para essas relações. Eu vou como uma criança. Então, a hierarquia ela é muito importante. Quando você entra numa empresa, por exemplo, você respeitar quem está lá antes de você, seja subordinado ou seja o seu chefe. É o respeito, porque dentro de um sistema empresarial também existe um sistema, também precisa rolar hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Então, assim, estou dando demais lá no meu trabalho e estou recebendo pouco, está desequilibrado. Você precisa olhar se você não está num papel de vítima, que no fundo você nem está dando tanto quanto você acha que está dando. A vítima é aquela criança birrenta, porque ela está mal resolvida lá na família dela, e aí ela vira uma criança birrenta e ela tem baixa tolerância à frustração. Personalidade difícil é igual baixa tolerância à frustração. Se eu não consigo aceitar uma ordem, se eu não consigo aceitar uma crítica, eu levo para o pessoal e vou chorar no banheiro, eu tenho baixa tolerância à frustração. E acreditem, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu era essa pessoa. Eu tomava bronca e ia chorar no banheiro. Acho que até uns 30 anos eu era assim. Eu levava para o pessoal, porque eu tinha uma criança ferida em mim. E aí eu me sentia invalidada. Eu fazia o que me mandaram, mas eu levava para o pessoal. Apesar de eu obedecer o que ele mandava, eu obedecia na força da raiva. E eu sabia que o que ele mandava, o que ele pedia para eu fazer estava errado, porque era eu que estava no relacionamento. Era eu que estava na frente. Mas ele era meu chefe com muito mais experiência do que eu. E muitas vezes, sim, eu fiz o que ele mandou e eu queria fazer do meu jeito e deu zica. E muitas vezes não, porque ele tinha uma visão com muito mais experiência do que eu, 20 anos na minha frente. Eu nunca tive problema com hierarquia na minha casa, mas eu era uma criança mimada, uma criança ferida que buscava a validação dos outros e quando eu tomava uma bronca, eu me sentia invalidada, eu achava que aquilo era particular. Muitas pessoas ainda estão assim. Então você foge da hierarquia, tanto nas relações na sua casa, quanto nas relações de trabalho. Um filho que manda na mãe, que manda em que canal vai estar a televisão, que manda quantas horas ele vai ficar no Instagram ou no YouTube, esse filho está fora do lugar. É o poste fazendo xixi no cachorro. O equilíbrio entre o dar e o receber, vocês já sabem. Vocês já sabem que vocês precisam dar antes de receber, que o mundo dos adultos é assim, que a gente entra num trabalho, por exemplo, e a gente trabalha 30 dias para depois receber o salário, que primeiro a gente capta cliente, muitas vezes investindo muito tempo e muito dinheiro. Quem trabalha com marketing sabe o que eu estou falando. O cliente, para chegar até você, ele te custou muito caro, né? Você que está começando. E você sabe que você tem que pagar esse preço para você aumentar a sua carteira de clientes, por exemplo. Isso é uma função de um adulto. O adulto entende que ele primeiro precisa dar para depois receber. Equilíbrio. Eu estou numa relação com um amigo, por exemplo, e o amigo me pede dinheiro emprestado, pede minhas roupas emprestadas, sai e não paga a conta do restaurante, se manca, nem um cafezinho, quando você sai para tomar um cafezinho, a pessoa paga a parte dela.
não tem troca. A não ser que essa pessoa esteja numa situação muito ruim e que já houve troca em outros momentos e que você sabe que ela está vivendo aquela situação. Tem um vídeo do Porta dos Fundos, que eu não vou saber o nome, que são 3 amigas tomando um chá e a outra se metendo o tempo inteiro. Tudo que ela fala, a outra dá um palpite. E aí a terceira amiga, elas estão em 3. A terceira amiga fala para aquela que está se submetendo a todos os palpites da outra: nossa, mas por que você está tolerando isso? Sabe o que ela fala? Porque ela está me pagando. Ela está pagando meus boletos, ela está pagando minhas contas de casa. Então a gente tem um acerto. Ela paga todas as minhas contas e manda o que quiser na minha vida. Você percebe que é um equilíbrio? É isso que a gente faz nas nossas relações. Todas. Eu atendo mulheres exaustas, com arquétipo de heroínas, que são aquelas mulheres que assumem toda a responsabilidade de casa. Então elas lavam roupa, elas cuidam da roupa do marido, ela guarda a roupa no armário, ela leva as crianças na escola, ela busca na escola, ela trabalha fora e ela chega em casa após uma jornada de trabalho e o marido vai para o sofá colocar os pés para o alto, assistir, jogar um videogame, assistir um Netflix, e ela vai sambar lá para lavar a louça, para dar banho nas crianças, para recolher lixo. Tem equilíbrio numa relação dessa? Não tem. Ah, mas eu não trabalho. Aí tem. Percebe? Porque ele está colocando dinheiro em casa, ele está fazendo aquela família funcionar para que aquela mulher tenha tempo de cuidar da casa. Agora, onde os dois trabalham, os dois dividem as contas, os dois precisam dividir os afazeres domésticos. Enquanto ela cozinha, ele vai até o mercado. Percebe o equilíbrio? Perceba na sua relação. Se você tem alguma relação de amizade, ou de trabalho, ou de relacionamento afetivo, que você identifica algum desequilíbrio, e comenta aqui no vídeo. Conta para mim. Conta para mim se esse vídeo está te trazendo insights sobre a sua vida e a prosperidade na sua vida. Você se identificou com algum dos exemplos que eu dei? Comenta aqui. Eu vou abrir a sua cabeça, mas eu não sou uma neurocirurgiã. Vamos lá? Vamos ver o que está aí dentro. Existem provas científicas realmente medidas em que uma pessoa que tem um pensamento positivo altera as sinapses dos neurônios. Ela consegue produzir mais hormônio da alegria. Existem pesquisas que uma pessoa que ri libera mais esses hormônios. Eu não sei se vocês já viram vídeos que tem a pessoa entra no metrô, tá todo mundo quieto e a pessoa começa a gargalhar enlouquecidamente e daqui a pouco tá todo mundo gargalhando. Então, todo o cérebro reage a pensamentos positivos. Tem alguns comentários empíricos da própria experiência dos médicos. Eu já vi diversos médicos diferentes. Alguns que não têm religião nenhuma, alguns que têm, contando que pacientes que têm uma fé maior, que pacientes que oram, que falam, ai, tô pedindo a Deus, e que ora sem se sentir vítima, que ora com fé mesmo, que acredita que Deus vai mudar aquela situação, esses pacientes têm maior incidência de cura do que os outros, que não acreditam em nada ou que não fizeram esse movimento de fé. O nosso cérebro é neuroplástico, então a gente condiciona o nosso cérebro. Desde que a gente nasceu, a gente é condicionado. Então, através de mudanças comportamentais, você consegue melhorar o seu cérebro. O cérebro, ele é como
qualquer músculo do nosso corpo. Se a gente treina na academia, a gente ganha mais força. Quem quer fazer hipertrofia, ganha hipertrofia, mas você tem que estar lá todo dia naquele condicionamento para que seu músculo se mantenha lá bombadinho, né? O nosso cérebro também. A gente treina ele através do autoconhecimento. Tem pessoas que têm faculdade, que têm doutorado, que têm mestrado. E eu vou falar um termo muito dolorido, mas é um termo que se usa em um outro país que eu ouço, que é idiota de área. Então é aquela pessoa que ela se formou, por exemplo, ela fez faculdade de química, ela é formada em química, ela é ótima no que ela faz, ela é super bem sucedida, mas ela chega em casa, liga a televisão e fica assistindo novela, programa de televisão e não busca autoconhecimento, não faz uma terapia. Essa pessoa, ela evolui o quê na vida dela? Para ela, prosperidade é ganhar dinheiro e sentar em frente da televisão. Mas ela não tem autoconhecimento, ela não tem cultura geral, é uma pessoa que numa conversa ela não vai ter troca. Se ela saísse desse lugar e nesse tempo que ela tem livre, ela se dedicasse a estudar alguma coisa diferente, a aprender pintura, a aprender uma dança, a aprender a tocar um instrumento musical, a neuroplasticidade ia melhorar o cérebro dela e expandir. Inteligência e burrice, a gente não nasce. Ninguém tá nasceu burro. Não. Você vai se condicionando para que você, inclusive pessoas que nascem com problemas mentais. Se você condicionar, se você estimular, o cérebro dessa pessoa vai mudando ao longo do tempo e ela vai conseguindo desenvolver novas habilidades. Assim é a gente. Então, se eu estou num trabalho que eu não estou feliz, mas o meu nível intelectual de formação, o meu conhecimento geral ainda não me coloca numa vaga melhor, o que eu tenho que fazer? Estudar. Me qualificar. E eu fazendo isso, eu altero meu cérebro. Do mesmo jeito que um pensamento positivo altera a forma como a gente vive. Quem já assistiu os meus vídeos sabe que existem 5 tipos de personalidades catalogadas, cientificamente comprovadas, porque são biológicas, que são as personalidades do Big Five. Se você não fez esse teste, procura aí na internet que você vai achar, gratuito, e você vai ver onde você tem mais habilidades. E eu tenho vídeo sobre isso, mas eu não vou lembrar o nome, então eu nem vou me comprometer a colocar card aqui, porque eu não vou lembrar o nome do vídeo que eu gravei sobre isso, tá? Mas tem pessoas que têm um alto índice de neuroticismo, que são pessoas mais nervosas, né? E um alto índice de amabilidade. Eu tenho alto índice de neuroticismo e alto índice de amabilidade. Então eu consigo compensar a minha neurose, e esse termo, ele não significa o neurótico que você está pensando, tá? Mas são pessoas com muito alerta. Estão ligadas em tudo, estão vendo tudo ao mesmo tempo e se estressam mais com as coisas. Mas graças à minha amabilidade, eu consigo me relacionar com os meus pacientes, por exemplo, com mais acolhimento. Tem pessoas que são mais recolhidas, tem pessoas que são mais organizadas, faz para você ver, tá? Então, a gente nasce com uma determinada predisposição biológica que determina o nosso temperamento. Mas a gente pode desenvolver ao longo da vida novas habilidades. Essas habilidades que a gente não tem, por exemplo, da organização. Eu não tenho, eu tenho que desenvolver.
Eu vou treinando todo dia. Eu peço consultoria para uma amiga. Falo, ai, como que você arruma seu quarto? Como que você faz? Onde você guarda a sua toalha? Eu vou na minha manicure, eu converso como ela arruma a casa dela de manhã. Para que eu possa conseguir arrumar a minha. O que é isso? Eu tô criando uma neuroplasticidade no meu cérebro, condicionando para que eu consiga ter uma casa mais arrumada. Tem TDAH, sabe? Que é uma coisa bem difícil, né? Mas a gente vai se adequando, porque senão a gente se coloca um rótulo. Ah, eu sou assim. É o rótulo Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim e você sempre assim. Se eu me colocar esse rótulo, eu não vou em direção à mudança. Então, se você não está prosperando porque a culpa é dos outros, porque se alguém te disse que você é burra, alguém te disse que você é incapaz, que também é tema de constelação. As pessoas chegam para mim e falam, eu sou uma farsa. Eu não sou boa no que eu faço. Eu estou com dificuldade desse emprego, eu estou apavorada com esse emprego. Eu não me sinto capaz para essa vaga. Se a pessoa foi selecionada para aquela vaga e ela não mentiu no currículo, ela merece aquela vaga. Se ela tem esse bloqueio, de onde vem? Da invalidação da criança ferida dela. E é isso que a gente vai trabalhando. Para quê? Para criar uma neuroplasticidade e ela entenda que ela não é uma impostora, que ela se qualificou para ter aquele trabalho. Aquele medo que ela tem, achando que ela não é capaz de fazer, vem de todas as críticas que ela recebeu na infância. E aí a gente destrói, descria isso através de constelação, de terapia, de regressão. Existem N ferramentas. Terapia cognitivo-comportamental, que não é minha área. Análise, que não é minha área. Psicanálise, que não é minha área. Mas essas terapias que têm fundamentos, elas ajudam muito a tirar essa síndrome do impostor. Então, seu cérebro é um músculo e se um dia alguém diz que você é burra, essa pessoa mentiu para você. E como ensina a Nick Forlaneta, você pensa assim, eu não sou capaz, mentira. Na hora você fala, mentira, eu sou. Ou como eu ensino, cancelado, cancelado, cancelado. Eu sou capaz, eu vou me capacitar para isso. Gente, eu tenho 51 anos. Quando eu tinha 12 anos, o auge, assim, era fazer datilografia. Todo mundo que tinha uma condição fazia um curso de datilografia para entrar no mercado de trabalho sabendo datilografar. Os trabalhos da minha faculdade eram feitos na máquina de escrever e a minha monografia, hoje vocês chamam de TCC, eu fiz à mão. Era à mão, todo mundo que teve que fazer à mão. E aí eu pego uma tecnologia que eu tenho que aprender tudo. Eu tenho que aprender o que é o ring light que compro, como eu edito vídeo, como eu gravo. Se eu não fizer isso, eu vou ficar parada, eu vou ficar atrás. E essa força de ação, só uma pessoa que assume uma postura de adulto tem. Como a gente faz isso? Enfrentamento. A partir do enfrentamento, a partir do fazer, a partir da ação, de estudar, trabalhar, aprender, você cria essa neuroplasticidade no seu cérebro e isso vai te fazer prosperar em todas as áreas, inclusive no autoconhecimento. É como reformar uma casa, sabe? Você vai fazendo upgrades. Eu reformei aquele cômodo, eu troquei o armário da minha cozinha, é isso. Funciona assim. Devagar e sempre. Feito é melhor que perfeito. Como as emoções afetam a nossa prosperidade? Aqui eu estou falando de comportamento. Se eu sou uma pessoa muito emocionada, eu gasto mais do que eu ganho. Eu compro uma blusinha toda semana sem poder. Eu não posso passar na frente de uma loja que eu não resisto.
eu compro uma blusinha, falta de dopamina, tá? Compulsão por compra também é falta de dopamina. E por trabalho também, tá? A pessoa, ela se auto-vangloria que ela é workaholic. Muitos workaholics têm transtorno bipolar. E quando ela tá trabalhando pra caramba, produzindo pra caramba, ela tá na virada da mania, tá? Ou da hipomania. Então, também é uma compulsão. Então, como a emoção afeta a minha vida financeira? Já falei isso em vários vídeos também. Se você abrir uma conta num banco que tem Homer Broke, que você tem como comprar Bitcoin, como comprar ação, como aplicar seu dinheiro, antes de você abrir a conta, mandou sua foto, ele vai te mandar um questionário para saber quando que você quer resgatar esse dinheiro, qual é a sua previsão, se você quer usar aquele dinheiro para investir ou para se aposentar. Se você é uma pessoa que gosta de arriscar, de correr risco ou não, você prefere ter a segurança de ganhar menos rentabilidade, mas ter a segurança do dinheiro, que isso vai te deixar mais em paz. Isso é emocional. Porque você imagina uma pessoa que não tem esse emocional e compra ação e vê a ação despencando. Essa pessoa fica desesperada. No plano Collor, para quem não sabe, o Collor confiscou o dinheiro de todo mundo. Todo mundo, não importa o padrão que tinha, ficou com R$50 na conta. Era um valor muito baixo, pelo menos para o padrão da minha casa, era um valor baixíssimo. Ano 92. Teve pessoas no meu condomínio, no Jardim Acapulco, no Guarujá, que tiraram sua vida, porque estava terminando de construir casa e não conseguiu construir. O que meu pai fez com a inteligência emocional dele? Vendeu um carro e terminou a casa. A gente tinha carros caros, ele vendeu um e terminou a casa. Isso é inteligência emocional. É viver com R$50. Sabendo que você vai ter que dar seus pulos para resolver. Inteligência emocional é a forma como você lida com seu dinheiro. E cada um tem uma maneira de lidar. Então, não julgue aquela pessoa que guarda e não julgue aquela pessoa que se arrisca. Muitas pessoas se arriscam e se dão mal, mas quem não arrisca não se dá bem. Então, o que você pode fazer? Você pode usar o seu tempo vago para se arriscar depois. É muito mais fácil a gente se arriscar quando tem um adulto bancando a gente. Que é a história, por exemplo, daquele menino que chama Thiago Finch, para quem não conhece. Ele é um mocinho de 26 anos e ele começou menino. E ele passava dia e noite no computador, ele aprendeu inglês sozinho e hoje ele é multimilionário. Ele pôde arriscar, mas ele foi emocionalmente forte para isso. Mas ele tinha 2 adultos lá pagando a comida e a casa dele para ele poder fazer isso. Uma pessoa que precisa trabalhar para se sustentar não pode fazer desse jeito. Mas muitas pessoas têm medo de arriscar assim em passos pequenininhos. E esse medo tira você de almejar, ou de alcançar coisas maiores. Um empresário é essa pessoa. E eu conheço pessoas muito bem-sucedidas, com salários altíssimos, que se sentem seguras dentro de uma CLT. Sabendo que a férias e o 13º está garantido. Porque o empresário não consegue tirar 30 dias de férias, a não ser que ele já seja grande e tenha uma equipe de confiança e que todo o negócio dele rode sozinho. Então, é emocional, percebe? São escolhas que você faz. Eu quero ter a liberdade de ir no médico à tarde, eu quero ter a liberdade de fazer um mercado de tarde sem precisar dar satisfação para o chefe.
mas vai ter dias que você vai ter que trabalhar até meia-noite. É uma troca, sabe? Qualquer caminho que a gente escolhe nessa questão emocional e na questão de vida, vamos supor que tem uma bifurcação. Tem mais que 2 caminhos. Mas quando a gente escolhe um caminho, a gente tem que abrir mão de outro. E abrir mão sem ficar olhando para trás. Falar, eu devia ter feito diferente. Não, não devia. Você escolheu aquilo, você fez aquilo. E se o negócio quebrou, se aquilo não deu certo, aquilo foi uma escola para você. E se deu certo, sucesso. Bora pro próximo. A emoção está muito ligada à prosperidade, tá? Principalmente com esses gastos compulsivos, com gastar mais do que ganha. Lei da atração. Gente, se você está pensando em pizza, você só está pensando em pizza, isso também é neurociência, tá? Se no meu feed só aparece comida, a hora que eu for sentar na sala para assistir televisão, eu vou ter um gatilho. Fala, quero comer alguma coisinha. Eu vou querer comer alguma coisinha daquilo que eu assisti. Quanto mais você assistir conteúdos que vão expandir a sua consciência, mais você consegue entrar na lei da atração, tá? Eu estou usando o exemplo da geladeira, da comida, porque é um exemplo meu. É uma luta minha de uma vida inteira, que passa metade da vida magra, metade da vida gorda. É uma luta, eu tenho que me modelar. Então, se eu tenho que me modelar, eu não posso ficar assistindo a receitinha. Eu tenho que assistir a receita low carb. E é o que eu faço. Eu parei de seguir todo mundo que fazia review de restaurante. Eu seguia todo mundo. Aí eu parei de seguir. Eu falei, não, essas pessoas estão me influenciando negativamente. Eu vou começar a assistir todo mundo que treina, que vai na academia, porque eu preciso me modelar e usar essas pessoas de modelo. Então, se você consegue fazer isso, você prospera. Então, se você consegue assistir canais que vão te ensinar educação financeira, que eu acho que hoje em dia tem nas escolas, mas na minha época não tinha, que vão te ensinar a lei da atração, que vai sustentar, porque assim, como o nosso cérebro é neuroplástico, eu não posso faltar. Fica um mês sem ir na academia para você ver sua pochetinha crescendo. Então eu preciso me alimentar. Por isso que a mentoria, todo mundo gosta da mentoria, porque todo dia tem uma liçãozinha lá, todo dia tem uma mensaginha lá para que a pessoa não baixe a vibração. Porque a gente vai se contaminando no trabalho, no ônibus, no metrô. E aí a gente sobe a vibração. Através de oração, de exercícios de lei da atração, cancelando, cocriando, tendo fé, como eu expliquei, dos exemplos dos médicos. Isso é lei da atração. É a lei da afinidade. O que está dentro está fora. Então, se dentro de mim ressoa medo, escassez, vitimismo, o que está fora, o que eu vou encontrar fora é a mesma coisa. Se dentro de mim ressoa prosperidade, o que eu vou encontrar fora é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo da minha mãe. Minha mãe era uma criança muito pobre, mas muito pobre, do sertão do Ceará. Então, um lugar de seca, um lugar de muita escassez. E ela estudava, no colégio que ela estudava, ela falava assim para a amiguinha dela, um dia eu vou ter uma casona, um dia eu vou ter dinheiro. Ela sempre pensou isso. Ela sempre pensou positivo. Em todos os momentos, não foi só nesse dia. Em todos os momentos. Ela sempre falou, eu quero viver, eu quero ser feliz. E nos piores momentos da nossa vida, que a família inteira passou, ela nunca perdeu a esperança. Ela tinha fé, ela tinha esperança. Ela reza para Nossa Senhora das Graças. O que ela pede para Nossa Senhora das Graças, a Nossa Senhora das Graças dá para ela. É a mente dela conectada a um poder superior, que para ela é a Nossa Senhora da Graça. E ela teve as casonas que ela sempre quis. Ela
cocriou o que ela sempre quis. Como eu já dei o exemplo do sapato, que é da tia da minha amiga, que só tinha um sapato, e a mãe dela falava assim: pensa que você só ama esse sapato. Imagina que você tem um monte de sapato, mas esse é o que você mais gosta. É esse que você vai sair para trabalhar. E ela sempre pensou assim. Ela tinha um quarto cheio de sapatos. Então é o treino de manter a vibração no alto. Eu sei que é difícil. Eu sei que no dia a dia a gente fica nervosa. Como eu expliquei das personalidades, algumas pessoas ficam mais nervosas do que as outras. Quando eu tenho um problema de trabalho, que eu estou sob pressão, eu fico super nervosa. Mas eu faço nervosa. Mas eu fico super nervosa. Por quê? Porque é o meu temperamento. Eu nasci desse jeito. Tem pessoas que são extremamente calmas. É o temperamento delas. Só que se ela trabalha com um chefe que tem um alto grau de neuroticismo, gente, faz o Big Five para vocês entenderem, tá? Que não é esse neurótico da psicanálise. Eles usaram um nome péssimo, mas é um alto grau de alerta, de proatividade, é muito assim, vai e resolve, tá sempre atento, olhando para os lados. Se ela tem um chefe assim, e ela for uma pessoa que ela é mais calma, não vai dar certo. Porque esse chefe vai ficar irritado com a calma dela. E ela vai ficar irritada com o nervosismo do chefe. Porque as personalidades ou se completam ou se embatem. Se tem um equilíbrio, pode se completar, sim. Um entende o outro, um entende como o outro funciona, um não se acha régua. Ah, eu sou assim, eu sou a régua do mundo. Não. Ele entende que o outro funciona, e se você assistir esse vídeo meu, eu vou explicar porque biologicamente restou, né, através da evolução da gente, nos 2.000 anos, sei lá, 3.000 anos, restou esses 5 tipos de temperamento. Cada um desses temperamentos contribuiu para a evolução da nossa espécie, por isso que sobrou só esses 5. Os que estavam fora desses 5 não ficou geneticamente, tá? Então, se eu consigo não julgar o outro pela minha régua, não achar o outro lerdo porque o outro não tem proatividade, porque eu sou uma pessoa que vai e faz mal feito, mas eu faço, eu consigo me encaixar e fazer uma equipe toda funcionar. E uma pessoa na gestão, que tem esse conhecimento, ela consegue manter uma equipe porque ela sabe o lugar de cada um. Se você é empresário, se você tem loja, pensa nisso. Às vezes é só o funcionário que está na vaga errada. Ele vai render em outro lugar. Se você quer prosperidade, aquilo que eu falei, aquele banquete que você pode escolher o que você quer, então dê nome e sobrenome para aquilo que você quer. Eu quero o carro tal, da marca tal, modelo tal, versão tal. E aí você se vê dentro do carro, sente aquele cheiro de carro novo. Você precisa se visualizar dentro do seu sonho. Isso chama projeção. Você projeta, do mesmo jeito que a gente faz regressão de vidas passadas, a gente consegue fazer uma projeção do futuro. E aí você já coloca lá no teu vórtex de energia, que é onde está o teu futuro e todas as tuas criações, mas você precisa sentir, porque não é a mente que cria, é a nossa vibração, é o sentimento. Então não adianta nada eu falar, universo, me dá uma Ferrari, me dá uma Ferrari, me dá uma Ferrari, eu quero uma Ferrari, se eu não desenvolvo aquele sentimento. O que a gente faz na mentoria? Exercício. Por quê? Porque a repetição faz com que eu internalize aquilo. É a única forma. Principalmente quem foi condicionado, cheio de crenças limitantes. Gente, as pessoas que conseguiram usar essas 3 ferramentas, que é a neurociência, o atendimento sistêmico, a constelação, para quebrar essas crenças limitantes e quebrar esses ciclos de repetição de destinos e usar a lei da atração,
Você tá com um tripé infalível. É só insistir. É aquilo que eu falo, dance até chover. Dança, 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 uma hora chove. É assim que os índios fazem. Sempre chovem, por quê? Porque eles dançam até chover. Use esse tripé para sair do lugar onde você tá. Porque se você ficou até o final desse vídeo longo desse jeito, você quer sair do lugar onde você tá. Se você gostou desse vídeo, ficou até o final, eu peço que você comente, que você dê um like, que você compartilhe. Tem vídeos que eu tenho tantas visualizações e não tem um comentário. Então, a Simone, querida, amada, muito obrigada por todos os comentários que você põe. Sempre que eu consigo olhar os comentários, porque eu demoro para olhar, mas sempre que eu consigo, eu te respondo, põe um coraçãozinho. Jucimara também. Muito obrigada, gente. Eu amo muito vocês. Eu sou apaixonada por vocês. E assim, quando eu peço, vocês colocam. Então, eu agradeço. E se vocês me seguem no Instagram, também é muito importante para mim que vocês coloquem um comentário. E emoji não funciona, tem que ser um comentário. Mesmo que foi assim, ai, que vídeo legal. Ai, legal. Mesmo que você escreva legal. Você me ajuda a engajar mais meus vídeos, tá? Eu entrego um conteúdo de graça para vocês, que é um conteúdo muito profundo. Eu sei que às vezes as pessoas têm muita resistência no meu conteúdo, porque ele pega muito nas feridas. E por causa da minha técnica de trabalho e do meu temperamento, eu entrego sem dó nem piedade. Por quê? Porque eu não quero ficar naquela dinâmica de ficar cozinhando o paciente. Deixar um paciente 2, 3, 4 anos na minha cadeira. Eu quero que você venha para um atendimento e saia com nível de consciência. E vou correr, não correr atrás do rabo, igual você vem fazendo todo esse tempo. Eu vou correr, olhar para frente e vou arrumando, né? Reformando a minha casa. Um dia eu compro um móvel, um dia eu pinto a casa. É isso que a gente faz na nossa rotina para prosperar. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a audiência de vocês. Um beijo da Katê e namastê.